Bem-vindos ao FAPA Podcast, o nosso podcast de divulgação científica do agro. Eu sou Vitor Miller Anunciato, pesquisador de mecanização e inovações tecnológicas da FAPA Agrária. E ele, um pouquinho mais radiante que todos os outros episódios, como sempre do meu lado. Fabiano Pacentiuk, pesquisador de milho e feijão da FAPA, Fundação Agrária de Pesquisa Agropecuária. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Aqui nós transformamos pesquisa em conversa e conversa em conhecimento. Exatamente. Meu amigo, conta aí por que você tá radiante assim hoje. Finalmente você aceitou alguma pauta, né? Eu. O Vitão parece a mãe quando nós éramos novos, né? Na volta a gente compra, né? Aí você fala, não, a próxima nós gravamos. Agora finalmente você aceitou gravar desse assunto, né? Enfim, cara. Bom, aproveitando, pessoal, que vocês já estão vendo que o meninão aqui tá feliz, tá contente. Só pela felicidade dele, pelo sorrisão dele na cara, aí já vale o joinha, já vale compartilhar o episódio, que você já sabe que vai render uma baita de uma conversa. Então, joinha no YouTube, 5 estrelinhas lá no Spotify, e já aproveita, comenta que ficou de dúvida, que aí ele vai agradecer só um pouquinho que a gente faz outro episódio de feijão, né? Ei, meu Deus do céu. Imagina se nós fazer 2, aí vai ficar feliz, né? Quem que você trouxe aí pra conversar com nós sobre o feijão, cara? Rapaz, não tinha como nós começar esse assunto sem essa pessoa. É um dos grandes parceiros que nós temos aqui na FAPA. Nós conversamos quase que diariamente sobre a cultura, nós visitamos as áreas, falamos muito, então nós trouxemos José Neto, do IDR. Seja bem-vindo. Obrigado, pessoal. Vitor, Fabiano. É um prazer estar aqui com vocês. O IDR Paraná agradece o convite. Tenho certeza que vai ser um momento aqui de conversa, de troca de experiência, mais ou menos aquilo que a gente já faz lá no dia a dia, né? Pelo WhatsApp, nas visitas, né? Então é um prazer. A FAPA, que é uma agrária, né? Uma parceira de longuíssima data, e nós temos muita história boa aí para contar. Olha, eu falei pra você que vai render? Falei pra você. Eu só tenho dó de você, todo dia aguentando essa criatura no WhatsApp. Isso aí é bom, né? No final, o prato tá cheio de feijão, então é o que importa, entendeu? A feijoada tá garantida. Tá garantida, é isso aí. José, se pudesse falar um pouquinho pra gente, né? O podcast tá crescendo, estamos em nível nacional, até os hermanos estão escutando aqui, os argentinos, o pessoal lá nos Estados Unidos, e talvez o pessoal não conhece o IDR. Talvez seria legal dar uma palhinha do que é o IDR, né? E qual que é a missão do IDR aqui no Paraná, né? Perfeito, Vitor. O IDR Paraná, então, é Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná. Então, é uma autarquia, uma instituição pública do Estado do Paraná, do governo do Estado do Paraná. O IDR Paraná, ele nasceu fruto aí da fusão de 4 instituições. Isso aconteceu lá no final de 2019. Uhum. Então, as 4 instituições que se juntaram, né, para formar o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná foram a Emater, a Codapar. Então, a Emater é a extensão rural, né? A Codapar trabalhava com a parte de infraestrutura e logística. O CPRA, que era o Centro Paranaense de Referência em Agroecologia, que ficava ali em Pinhais, né? Ficava em Pinhais, em Curitiba. E o IAPAR, o Instituto Agronômico do Paraná, que é a instituição que eu, né, vim lá do IAPAR. Né? Então, eu prestei o concurso para o IAPAR, para o melhoramento genético, para a área, né, de melhoramento e genética vegetal, lá do IAPAR. Então, essas 4 instituições, né, foram unidas e foi criado, então, o IDR Paraná. Nós temos atuação em todo o estado do Paraná. Agora, nós tivemos, essa semana, né, a entrada aí de novos colegas na instituição, por meio de um processo simplificado, né, de seleção, que vão ficar aí por um período determinado. E hoje nós temos, então, o IDR Paraná está presente nos 399 municípios do estado do Paraná. Legal. Né, com essa aquisição. E nós trabalhamos na assistência técnica, na extensão rural, na aplicação de políticas públicas, né, dentro do estado, e na pesquisa pública, e com esse olhar do estado. Né? Então, a gente entende que, por exemplo, o estado do Paraná é super privilegiado, porque nós temos uma condição aí até tropical, subtropical, tem mais temperada, né? Exatamente. Então, nós temos mandioca no noroeste, nós temos maçã na região sul, né? Temos cevada aqui na região centro. Então, assim, o Paraná planta de tudo, e o IDR Paraná tem que ter esse olhar, né?
Eu especificamente mais na pesquisa, né? Então a pesquisa tem esse olhar de entender, né, todo o estado e tentar explorar as potencialidades de cada um desses locais, né? E as políticas públicas também caminham para esse sentido, né? A assistência técnica também. Então hoje nós estamos bem conectados, isso tá bom a interação, né? Principalmente no programa que eu faço parte, que hoje estou como coordenador, que é o programa Feijão e Cereais de Inverno. Bacana. Então, eu tenho lá um colega da Extensão Rural que coordena o programa junto comigo, que é o Germano, que fica ali em Ipiranga, perto de Ponta Grossa. Então, a pesquisa e a extensão trabalham unidos e a gente tenta aí pegar essa demanda, né, do mercado, tenta, né, trabalhar junto com as cooperativas e tentar desenhar, né, as ações de pesquisa, extensão, assistência técnica para o estado do Paraná. Legal. Fazendo realmente um subsídio técnico, científico para o desenvolvimento rural como um todo dentro do estado. Estratégia de política de governo mesmo, né? Exatamente, né? Então você tem hoje várias políticas públicas do estado forte, né? A parte de estradas rurais, né? A parte de energia renovável, né? Tudo isso daí, o braço de execução é o IDR Paraná, né? Por meio, então, da extensão rural, né? Dos técnicos nossos que estão lá na ponta. Então, o governo às vezes identifica, tem uma demanda, e quem vai executar na maioria das vezes somos nós, né? O IDR Paraná que vai fazer a execução dessas políticas, né? Os financiamentos e tudo mais, né? Legal. Então vamos. Entendido já a parte do IDR, da importância do IDR, né? Um órgão que realmente, desde a graduação, eu já admirava, né? Ainda era separado ali, a par e tal, né? Mas já entendido essa parte, né, realmente de política pública, vamos entrar no assunto da vez aí, né, amigão? E Vamos aí, falar sobre feijão, né? aí é você que brilha, porque, né? Ou deveria, né, pelo menos. Não, mas eu vou copiar a pergunta que você normalmente faz quando a gente começa a falar sobre as culturas, e que ela realmente é uma pergunta bastante importante para se situar. Sobretudo para quem não está diretamente relacionado com o melhoramento. Quer entender o centro de origem. Legal. De onde surgiu o feijão, como é que ele chegou no Brasil, ou se de repente ele é natural aqui da região. De onde surgiu? Qual que é o centro de origem da cultura? Então, o feijão ele não é uma espécie nativa, né? O Phaseolus vulgaris, né? Primeiro a gente tem que pensar assim, tem muita gente que vem de fora do Brasil e fica meio perdido, né? Porque a gente chama feijão aqui, na nossa cabeça quando a gente fala feijão é Phaseolus vulgaris, que é o feijão preto, carioca, né? O feijão vermelho, graúdo aí, né? Que nós estamos acostumados, né? E lá fora eles falam feijões, né? Beans, e tem né? outras, Beans, né? Tem outras espécies, né? Sim. Que não são leguminosas, né? Mas que não são, não é o feijão, provavelmente que nós estamos aqui, que não é Phaseolus vulgaris. Então a gente tem lá fora muito vigna, né? Aqui dentro nós temos também o feijão calpi, né? Então assim, vamos dizer assim, o nosso trabalho dentro do IDR é focado em Phaseolus vulgaris, né? Que é um tipo de feijão, mas nós temos vários outros feijões aí, né? O Phaseolus vulgaris especificamente, o centro de origem dele, hoje a coisa está muito mais detalhada, né? Mas vamos simplificar aqui, né? Nós temos basicamente dois centros aí de origem, né? Que é o centro de origem mesoamericano e o centro de origem andino. Então, se você pegar ali o mesoamericano, pega a América Central, sul do México, né? Ali, região do México, né? É o feijão de grão menor. Tá? Simplificando bastante, né? Então, que seria o feijão preto. O feijão preto é um exemplo. E o feijão carioca, né? Então, eles têm lá o centro de origem mesoamericano. México, então, veio o feijão que a gente conhece na panela ali, basicamente. Exatamente, né? O feijão preto, né? Exatamente, né? Aquele feijão menor, né? Então, ali pega a América Central também, né? E nós temos o andino, então, da região ali dos Andes, né? Que pega aqui mais a América do Sul, que são os feijões maiores, né? Simplificando bastante, né? Então, que é aquele feijão, por exemplo, aquele feijão vermelho, graúdo, rajado, né? O feijão branco. Então, esses feijões ali são mais de origem andino. Que são aqueles feijões que normalmente são mais sensíveis a doenças bacterianas, né? Um crestamento bacteriano, murcha de curto bactéria, né? E que não tem problema, por exemplo, com antracnose. Antracnose,
tá? E aí você pega lá os mesoamericanos, né, que é o feijão preto, né? O carioca, por exemplo, né? O carioca especificamente não é de lá, né? Depois Sim. teve uma mutação aqui e tal, né? Que selecionou aí o carioquinha, né? É, então, esses daí normalmente vão ter menos problemas, né, de doenças bacterianas, não que não tenha, mas vão ter menos, né, e vão ter mais problemas às vezes com doenças fúngicas, né, mancha angular e tal, né? Então, então o feijão ele não é nativo do Brasil, embora nós tenhamos aqui, a gente chama de populações espontâneas, tá? Então, nós já participamos, por exemplo, de expedição, a doutora Vânia, né, que é a melhorista, que está no IDR, tocando aí o melhoramento genético de feijão há algumas décadas já, né, que hoje está como diretora de pesquisa da instituição. Ela participou de uma expedição de coleta, né, com instituições do Brasil e fora do Brasil, né? Olha só. Essa expedição de coleta deve ter alguns anos já. Eu acho que depois eu participei de uma outro momento lá, indo em um local em que eles identificaram um feijão ali, né, de população espontânea, inclusive próximo aqui de Guarapuava, tá? Olha só. Então é um feijão que nasce, né, ali, ele sobe nas árvores, tá? Ele vai subindo 4, 5 metros uma planta, né? Caramba. E aí ele matura ali como uma planta trepadeira mesmo, né? E foi bem legal, inclusive eu fui com o Eloir, que é aqui de Guarapuava, né, fazer essa coleta, porque eles passaram pela expedição e viram as plantas, e depois, mas não estava pronto ainda para fazer a coleta das vagens, né? Só foi Então eles mapeado. identificaram, mapearam, né? A gente nem fala o local, porque senão o pessoal às vezes vai lá, né? E tem a predação e coleta, então ele tem que ficar lá de Protegido. modo, né? Protegido, numa população ali mesmo espontânea. E fomos lá, coletamos algumas vagens dessas plantas e deixamos lá, né? E então, como que esse feijão foi parar lá, né? Aí tem várias teorias. Teve uma aluna nossa, a Jéssica, que foi para fazer uma parte do doutorado dela lá nos Estados Unidos, com o Paul Gaps, que trabalha muito nessa parte de estudo de centro de origens, né? E aí a gente começou a viajar, né? Como que esse feijão pode ter chegado aqui no Paraná, né? Aí já ouviram falar lá da rota do Peabiru, né? Que pegava ali do Pacífico, lá no Chile, aí eles atravessavam, vinham, passavam pelo Brasil e chegavam ali, né? No litoral ali do Paraná, né? Então, uma das possibilidades, né? E esse local onde a gente achou próximo aí do que eles imaginam que seja a rota, né? Do Peabiru, né? E imagina, essa viagem demorava anos. Então eles tinham que trazer semente, faziam base de acampamento, plantavam ali, faziam cultivo, né? Faziam estoque de alimento para continuar a viagem, né? Então, uma das teorias é essa, né? Que seria talvez os povos de origem mesmo, né? Exatamente, que vieram, e aí esse feijão teve ali o centro de origem dele, ele foi, e aí foi disperso ali nessa região dos Andes, né? E esses povos aí cultivavam esse feijão para alimentação, e nessas expedições eles fizeram a dispersão, né, desse feijão, e essa população espontânea que nós temos aqui no Paraná pode ser fruto disso daí, né? E só de curiosidade, era comestível esse feijão? Sim, um feijão preto, inclusive, né? Esse que nós encontramos ali. Dá pra fazer uma feijoada, então? Dá pra fazer uma feijoada, com certeza, bem, né? Seu grão é graúdo. Não, e um feijão assim, né, trepador mesmo, né? Com essa característica. Preto e um solo muito ácido, né? Então, assim, no nosso pensamento de melhoramento, pode ser, de repente, um feijão interessante, pensando em solos ácidos, com baixo teor de fósforo, né? E aí isso daí vai se tornar germoplasma para a gente trabalhar depois, né? A doutora Vânia lá, é lógico, está muito longe, né, do que aquilo que a gente tem como hoje um ideótipo, né? Aquele feijão ideal, né? Mas dependendo aí, tá lá guardado no banco de germoplasma. Se a gente tiver alguma demanda muito específica, um material que está numa condição muito adversa, né? De clima, de temperatura, né? É claro que a geada mata ele também, né? Sim. Mas talvez aí surja um problema no futuro e a gente passe, talvez aquele feijão que foi lá pode ser fazer parte da solução, né? Vamos ter muito trabalho para conseguir fazer, né?
a introgressão dos genes ali, deixar dentro daquele, mas tá lá guardadinho e pode ser a solução para um problema futuro, né? Cara, eu acho maravilhoso essa questão de guardar os materiais de origem, né, ou o que for assim, pra realmente pensar lá na frente uma diversidade que pode existir, né? E assim, tenho certeza que vocês ainda não têm a diversidade na frente, mas vai aparecer um momento ou outro Vai que, aparecer. que se não tivesse guardado, cara, se perdeu e foi, né? Então, assim, Exatamente. não tem o que fazer. Não, isso é uma cultura que ela se perpetuou por alguns séculos, milênios de repente, né? Mas pelo menos séculos dos povos nativos da América. Com certeza ela vai ter fonte de tolerância a alguma coisa, ela vai ter característica que você bem falou. Talvez agora você não está sendo desafiado, mas em algum momento vai precisar e você fala, puxa, até num dos episódios que nós falamos sobre melhoramento de cevada, né? O melhorista ele até comentou que o teu banco de germoplasma é um zoológico que você tem. Você tem, puxa, daqui a pouco você não vai usar tudo isso, mas você precisa saber, essa característica eu sei que eu posso buscar. Talvez hoje não seja nem necessária, mas em algum momento pode ser que seja, né? Você precisa estar bem munido. Sim, e recentemente nós passamos por isso com o feijão carioca, né? Então não é, né? O feijão carioca agora está tendo uma mudança, né? Isso já vem, na verdade, há alguns anos, mas agora se intensificou muito, que é o escurecimento do tegumento. Né? Hoje o padrão de mercado, o que o comprador quer e o consumidor também, porque isso se reflete em qualidade culinária, de consumo, né? É um feijão carioca com escurecimento lento do tegumento. Aquele feijão carioca mais clarinho, né? Que não vai avermelhar, por exemplo, com uma chuva, né? Que você vai conseguir manter na prateleira por mais tempo. Então, ó, nós temos pouca variabilidade com relação a isso, né? Naquele momento, então, assim, ó, vamos lá no germoplasma, vamos olhar todos os nossos acessos de feijão carioca, que, né, são lá mais de 7.000 acessos. Nossa. Hoje o IDR tem mais de 15.000 acessos dentro do banco de germoplasma, né? O acesso seria o semente... Seriam materiais genéticos diferentes, Tá. Uhum. né? Então nós temos lá guardado numa câmara fria, né? Mais de bem organizado, com prateleiras móveis. Então a gente teve um investimento muito bom agora, né? Nessa parte de infraestrutura. Então nós temos lá mais de 15.000 acessos de feijão. Desses mais de 15.000, eu tenho uma parte que é preto, que é bastante, né? Quase, vamos pensar assim, eu tenho lá uns 20% que é dos especiais, né? Rosinha, rajado e tudo, né? E depois lá 40% carioca, 40% preto, né? Então, 6 a 7 mil materiais ali diferentes, né? De carioca e de preto, cada um, né? E nós fomos lá e buscamos. Vamos olhar um por um desses materiais genéticos, desses acessos que nós temos guardado na câmara fria, que é o nosso germoplasma. E passamos, e desse um por um nós conseguimos identificar lá quase 20, que era basicamente olhar, o material está guardado há muito tempo, se ele está claro, ele tem, né, uma tolerância ao escurecimento. E nós conseguimos quase 20 acessos com essa característica, que aí nós pegamos isso e vai trabalhar, né? A doutora Vânia vai pensar em como é que vai ser feito esse cruzamento, tem que caracterizar no campo, né? Esse daqui é muito sensível à doença, tira fora. Ó, nós temos aqui uns 5, 6 muito bons, né? Que vieram de cruzamentos diferentes. Então isso é bom porque eu consigo ampliar a variabilidade genética, né? E aí então ela fez lá os cruzamentos, e esses cruzamentos nós já estamos tendo fruto, né, que nós já temos linhagem desse cruzamento, que daqui 2, 3 anos já vão virar cultivar. Legal. Então é isso daí, né? É a reserva, nós fomos buscar lá, tinha um problema que a gente precisava resolver, onde nós vamos buscar? No germoplasma. Né? Daqui a pouco é uma doença que surge, né? Onde nós vamos buscar? No germoplasma. Que está lá guardado, é um investimento caro, né? Hoje nós tivemos, se a gente pensar aí nesses últimos, é a quarta fase agora de investimento que nós estamos tendo no germoplasma, no setor de recursos genéticos, né? Que devem somar aí mais ou menos uns 4 milhões de reais, né? Eu tenho lá uma geladeira gigante, né? Mas que tem uma utilidade muito grande, né? Eu tive a oportunidade de visitar esse setor de recursos genéticos lá, até por convite do IDR Paraná. E assim, é coisa de altíssimo nível. E o nível da organização tem que ser perfeito. Não nada além do perfeito, porque 15.000 acessos, se você não está organizado, foi-se embora, né? Uma pergunta, Zé Neto, que de repente quem está nos ouvindo, assistindo, enfim, não está habituado com melhoramento. Você falou que a maioria dos acessos é de feijão preto, mas você tem uma boa quantidade de feijão cores e dos especiais. Se você está com algum problema num feijão preto, por exemplo, você consegue buscar
uma resolução, de repente, num feijão cores? Você consegue trazer alguma característica? Ou não? Os acessos de preto é só para preto, os cores só para cores, especiais só para especiais. Ô Zé, antes de você responder, porque aí eu fiquei na dúvida aqui. Aham. Qual que é a diferença de cores especiais? Preto eu já entendi que é o feijão preto. Aham. Cores especiais, aí eu fiquei ainda... O cores a gente chama normalmente, até os especiais normalmente estão juntos aí nos cores, né, que a gente chama. Uhum. Se você pegar, por exemplo, os dados lá da Conab, eles colocam carioca, cores eles chamam, né? Então ali no carioca tá junto ali os rajados, branco, né? Mas vamos pensar assim, para nossa conversa, que a gente pode chamar de carioca, preto e especiais, Tá. né? Então aí nos O carioca tá dentro do cores. o carioca entra dentro do cores. Tá. Exatamente, o carioca entra dentro do cores. E dentro do cores, 90% é carioca, Isso. né? Então, e dentro dos especiais, né? Então, preto, carioca e os especiais, aí nós temos o rajado, né? Aquele carnaval, né? Que o pessoal chama de carnaval normalmente, né? O vermelho, tem o vermelho graúdo, o vermelho pequeno, né? Você tem o branco, que é aquele da dobradinha, Sim. né? Que é um prato típico brasileiro Uhum. também, né? E aí, dentro do branco, eu tenho vários tipos, né? Tem alúbia, tem North Great, tem várias Navy, classificações, Navy, né? Então, você tem... É uma hortaliça, né? Feijão, se a gente for ver hoje, a gente tem que considerar ele como uma hortaliça, porque são muitos grupos e muitos detalhes, né? Para muda você... cores, formato, tamanho, né? Tamanho, né? E Então dá pra tudo... trocar você pela Flávia, então. Não é exatamente assim, mas o feijão talvez seja a grande cultura que mais se aproxima das hortaliças é o feijão, até pelo ciclo, pelas sensibilidades, enfim, pelo tipo de condução, né? E você compra o feijão com olho, né? Sim. É de consumo direto, né? Exatamente. Então, esse feijão aqui tá mais claro, esse mais pesado, né? No pacote, vai lá, olha, né? Eu gosto de ir no mercado e ficar lá, às vezes, de vez em quando, dar uma paradinha ali na prateleira dos feijão, eu fico olhando o pessoal, né? Meio, pra não ficar parecendo que eu tô, sei lá, né? Investigador, né? O que esse cara tá me olhando aqui, né? Meio estranho. Mas eu gosto disso daí, ficar olhando ali um pouquinho pra ver como que, né, a quem tá ali comprando, né? Qual que é a percepção, né? E é bem interessante, porque ele pega um pacote, ele, né? Eu não sei qual que é o peso ali, porque é 1 quilo, né? Mas ele dá uma balançadinha ali no pacote, depois dá no outro, olha, né? E aí volta, olha o preço, né? E tá ali. Então ele tá esse momento de escolha do consumidor, né? Que é o que ele faz lá com o tomate, né? Vai lá no tomate, ele olha o tomate, não deixa, pega, né? O que na cabeça dele fez com que ele largasse aquele tomate e pegasse o outro, né? A mesma coisa no feijão, né? Então, tá muito ligado ali a parte sensorial, né? E aí depois ele vai levar para casa, ele vai cozinhar esse feijão e, né? Cozinhou bem, não cozinhou, o caldo ficou bom, não ficou ralo o caldo, né? Então é por aí, né? Nós já voltamos à pergunta lá dos acessos, o Vitor atropelou as coisas. Mas é bom que você tocou nesse assunto, justamente para a gente, inclusive, falar sobre esse processo de escolha. E feijão também é muito regional, a forma que consome, né? Eu, por exemplo, eu sou natural aqui da região, então para mim feijão é feijão preto, o resto é conversa. O Vitor já não, segundo ele, feijão preto é feijoada. É feijoada. Eu sou do interior de São Paulo, então lá é o carioca e acabou, né? A gente come feijão preto na feijoada e acabou. Pra mim é até estranho pegar o feijão preto lá e não ter paio, bacon. Tá faltando alguma coisa aqui, né? Tá faltando. Exatamente. E dentro do próprio Paraná isso acontece, né? A região de Londrina, por exemplo, o norte pioneiro, norte antigo, tem uma característica diferente de consumo do que aqui, né? É bem diferente. Então, feijão tem muito dessa regionalidade também, né? Exatamente. Você vai ali, por exemplo, pro Espírito Santo, o pessoal já tem o feijão vermelho, aquele ouro da mata, né? Que eles gostam de comer bastante, né? Minas também, né? Mas é isso. Você vai pro Nordeste, daí já é o feijão de corda, né? Feijão calpi. Então, mas de modo geral, se a gente pegar o fazelos, né? É isso. Centro e sul do Paraná para baixo, né? Santa Catarina e Rio Grande do Sul, feijão preto, né? Norte do Paraná, mais feijão carioca, embora tenha ali uma mistura ainda, mas é predominantemente feijão carioca. São Paulo, feijão carioca, né? Vai já para o Rio de Janeiro, mais feijão preto. Né? E jogando contra, o que é né, paradoxal, né? Os cariocas não comem feijão carioca, né? Exatamente, consome muito feijão preto lá, Espírito Santo também, né? Aí Minas já é mais o feijão carioca, o cerrado brasileiro, né? De modo geral é feijão carioca, né? Então Minas, Goiás,
Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, né? E cada um tem, né, ali o seu prato típico, né, com o feijão, né? Uhum. Então, isso daí é cultural. E se a gente for ver, não é nem tão antigo assim, né? Porque o carioca mesmo, parece que a gente consome feijão carioca a vida inteira, né? Mas ele é recente. Desde os nossos bisavôs lá, né? Mas não é, né? Feijão aí. Eu tô perdido já no tempo, né? Mas década de 70, 80 ali, né? Começou mesmo a consumir mais, né? E o negócio foi ganhando força. 2 né? gerações, essencialmente. Exatamente, né? 2 gerações. E parece que a gente consumiu feijão carioca a vida inteira, né? E não é bem assim, né? Mas é isso. Então é muito. Ele foi apenas polido para dizer que você é modinha. Ai, ai, ai. Não, mas é bom, né? Eu também tô acostumado lá mais com feijão carioca, né? Ixi, aí Só, perdi. Mas eu confesso assim, ó. Porque eu vim do Mato Grosso, nasci no minha família é do Paraná, foram pro Mato Grosso, nasci no Mato Grosso e fiz o inverso. Vim pro Paraná para estudar e fiquei por aqui, né? Então, sempre o consumo maior foi de feijão carioca, mas eu gosto muito de feijão preto pro dia a dia, né? Ele é mais encorpado, assim, tem mais sabor, né? Não sei, parece que dá uma sustância maior aí, né? Eu sou muito dessa substância. Parece comer feijão carioca, deu 2 horas da tarde e acabou-se. Vamos voltar para casa que não vai dar linda. Meu Deus do Não, céu. é boa, vamos voltar a falar dos acessos. É possível, Zé Neto. Eu tenho uma característica que para mim é muito interessante, que é ter um acesso de preto, e eu gostaria de entregar isso para um feijão carioca. É possível fazer essa transição, hein? Sim, é possível. E é feito, né? Entre carioca e preto, né? São feitos cruzamentos. Se a gente observar. Não, Vitor, não dá um dálmata. Não venha com essas piadinhas que eu sei que você quer fazer. Não vai Vai sair não. uns corintianos no meio, a gente fala, né? Isso. Sai uns corintianos no meio, Ixi. entendeu? Sai. Então, mas assim, aí a gente vai, né? Ó, eu nesse cruzamento aqui, né? A doutora Vânia fala assim, ó, aqui eu quero, né? Preto, né? Uhum. Aqui eu quero carioca. Então, a cor do tegumento é de origem, de herança materna. Então é fácil, né? Essa questão do tegumento, né? Então, se eu cruzar, por exemplo, o pai carioca e a mãe preto, o F1 vai sair tudo preto, né? Então, e aí, ó, se eu quero, né, fazer às vezes eu quero, né, trazer uma resistência do feijão preto pro carioca, né? Então, beleza. Então, daqui para frente eu vou tentar sempre selecionar os cariocas, né? Então, isso é possível, sim. Nós temos, inclusive, né, cultivares hoje no mercado que foram originárias desse cruzamento. O pessoal do IAC que conta, né? Uhum. Que lá tem o polaco e o veloz, né? Uhum. Que foi um cruzamento, o mesmo cruzamento, né? O IAC polaco e o IAC veloz, o mesmo cruzamento, um preto com carioca, e eles lançaram 2 cultivares, né? Uma de carioca e outra de feijão preto. Então, ontem, inclusive, nós estávamos avaliando lá os ensaios aqui em Guarapuava, no Polo, né? E era muito nítido, né? Assim, foi muito nítido, né? A diferença de rusticidade do feijão preto para o carioca. Principalmente o carioca de escurecimento lento, né? Com uma sensibilidade à doença muito maior. Então, eu tenho carioca com escurecimento lento tegumento mais sensível à doença, principalmente doenças de sistema radicular. Uhum. Depois, os cariocas de escurecimento normal, que tem uma sanidade melhor. E depois, os feijões pretos, os cultivares, né, do grupo preto, com uma rusticidade bem maior. Né? Então, a gente estava olhando lá, não tinha menos planta morta, né, por doenças, por curtobactério, por fusário, né, menos antracnose, menos crescimento bacteriano. Por que isso, né? É a questão de base genética, né? Eu tenho uma base genética no grupo preto muito mais ampla, né? Já no carioca, né? Porque veio lá de uma mutação, né? Que foi identificada pelo pessoal, né? O pessoal do IAC lá que identificou um material bem mais produtivo, com aquela característica de, né? Que a gente chama de carioquinha ali, né? Então, a base é bem mais estreita. Embora foram feitos cruzamentos com outros materiais, lá né, do IDR Paraná hoje a gente tem cruzamento com outros materiais que não são carioca, pensando no carioca, né? Mas você tem uma base genética mais estreita. E isso acaba refletindo depois lá, né, na suscetibilidade de modo geral dos grupos. Então, de modo geral, os feijões pretos são mais rústicos, né? Mais fáceis, né, da gente trabalhar no campo. E é possível, sim, explorar essa variabilidade nos cruzamentos. É claro que vai dar mais trabalho, né? Claro.
Claro. né, para você, né, tentar, porque, como a gente disse, o visual do feijão ele é muito importante, né? E então eu tenho que trabalhar tudo isso, não só a questão das doenças e tal, né? E quando eu faço um cruzamento que eu tenho, né, uma divergência maior, né, com essas características, vai dar trabalho depois. Talvez eu vou ter que fazer um outro cruzamento com carioca, né, para tentar chegar naquele padrão que o consumidor quer hoje. Ah, interessante. E assim, só essa explicação da base genética ser mais ampla do feijão preto já faz muito sentido, né? Eu normalmente, quando eu venho apresentando os dados de feijão cores com escurecimento lento versus normal, eu sempre faço questão de enfatizar essa questão da tolerância a alguns problemas. O fato é que as cultivares de feijão que são de escurecimento lento, eles têm a tendência a ser Uhum. mais sensíveis a alguns problemas, né? Isso é nítido. E a pergunta nesse momento é: nós estamos caminhando para isso não ser mais um problema? Ou seja, nós termos cultivares de feijão de escurecimento lento, mas que tenham um bom nível de tolerância? Você vê isso no horizonte? Sim, nós estamos muito próximo disso, né, de conseguirmos cultivares com escurecimento lento do tegumento, com o mesmo ali nível, né, de resistência a doenças do que as cultivares do grupo carioca de escurecimento normal. Uhum. Tá? Nós temos linhagens, inclusive, que vocês estão aí Uhum. avaliando, né, por meio do acordo de cooperação que nós temos entre o IDR Paraná e a FAPA, né, que já tem demonstrado assim uma estabilidade de produção bem interessante, né? Então, só para o pessoal, né, que está às vezes em casa entender um pouco melhor, nessa questão do escurecimento, né? Então tá ligado à prateleira, né? Então eu tenho lá, por exemplo, hoje um IPR Sabiá, um IAC 1850, um BRS Estilo, que estão no grupo do escurecimento normal. Normal. O agricultor tem que colher e vender esse feijão Quanto antes. quanto antes. Não dá para ficar ali estocando ele, porque cada dia que passa, ele está escurecendo mais. Se pegar um período de calor, por exemplo, dentro do barracão, ele vai avermelhar mais rápido ainda. Pegou uma chuva na colheita, ele vai avermelhar mais o grão, né? Então, são cultivares mais rústicas, mais produtivas, mais estáveis, mas que têm esse lado negativo com relação à comercialização, de perder, né, esse padrão comercial mais rápido. Por outro lado, nós temos as cultivares de escurecimento lento, né? O IPR Águia, que é um material de porte ereto, né? Muito bom, né? De termos de arquitetura. Nós temos o IAC 1850, desculpa, o IAC 2051, né? O BRS FC 415, né? Agora lançaram o IAC Nelore. Nós vamos lançar agora em março, né, uma nova cultivar de carioca de escurecimento lento também. Então, está nesse grupo, mas esse grupo tende a ser um pouco mais sensível a doenças, né? Doenças de solo e doenças de parte aérea. Por que isso? Quando você vai analisar lá, né, na composição dessas cultivares, as cultivares de escurecimento lento têm menos compostos secundários, menos fenóis, né? Uhum. Então, e esses compostos secundários, eles estão relacionados ao quê? Defesa da planta. Claro. Tá? Claro. Então, o tegumento escurece mais lentamente por ter menos compostos secundários. E esses compostos secundários, por outro lado, é aquele negócio, né, de puxar de um lado e estica do outro, né? Estão relacionados à defesa da planta. Então, para o melhoramento genético, conseguir esse equilíbrio é difícil, né? Eu consegui, né, um material com escurecimento lento, né, que consiga entregar uma boa sanidade. Então, é natural, do ponto de vista genético, que as cultivares de escurecimento lento, né, carioca, que nesse caso, né, sejam mais sensíveis, sejam, consequentemente, menos estáveis, né? Sim. Então, o agricultor tem que estar atento a isso. É uma escolha, né? Eu quero entregar. Eu quero ter a possibilidade de estocar esse meu feijão. Eu quero receber um pouco mais, porque hoje esse feijão, né, o agricultor na saca hoje está dando mais ou menos uns de 30 a 50 reais de diferença. Então hoje o feijão carioca está cotado aí na faixa de 250 reais a saca. O escurecimento lento, um feijão bom, está sendo cotado nessa faixa, né, 250, 260. E um feijão de escurecimento normal, ele vai ser comercializado na faixa aí de 210, 220. Uhum. Né? Então o agricultor ele tem que, no final das contas, retorno financeiro. Uhum. Né? Eu consigo uma produtividade maior com escurecimento normal, né? Mas eu vou receber menos por ele. Né? O escurecimento lento eu vou ter
uma produtividade, na maioria das vezes, menor, tá? E vou receber um pouco mais, tá? Isso é o comum, vamos dizer assim. Não quer dizer, eu tenho caso, por exemplo, do IPR Águia produzir mais do que IPR Sabiá, É isso aí. tá? Mas não é a regra, tá? Então, o agricultor vai ter que fazer essa análise, o que se encaixa melhor para ele, e ele tomar a decisão no final, de acordo com a situação dele, o que ele quer fazer. Eu quero estocar esse feijão para conseguir fazer preço médio, né? Eu vendo um pouquinho agora, depois eu vendo um pouquinho mais para frente, outro, e faço um preço médio, né? Ah, não, eu não quero ter dor de cabeça, eu não tenho aonde armazenar esse feijão, então eu vou colher, vender e pronto, entendeu? Não quero ter dor de cabeça com isso daí. Então, né? Às vezes uma cultivar de escurecimento normal para ele faz mais sentido do que uma cultivar de escurecimento lento. O legal disso tudo é que é possibilidade de decidirmos, né? Não tem uma regra, não preciso necessariamente produzir essa ou aquela, tem opções. E aí vai do jogo de cintura de cada um de fazer a melhor escolha, né? Mas, José, é o seguinte, fora essa questão do escurecimento, né? E eu sei que quem compra com os olhos, mas tem alguma diferença de sabor, vitaminas presente no feijão, ou é só realmente a cor do tegumento? Normalmente o feijão preto tem um teor nutricional um pouco maior. Se a gente pegar, por exemplo, com relação a ferro e zinco, né? Com relação à proteína, eles vão ficar sempre ali normalmente... tem uma certa influência de ambiente, mas o feijão ele vai ter em torno aí de 20 a 22% de proteína. Certo. Tá? Varia muito pouco. Tá? Tem alguns feijões especiais que às vezes tem um teor um pouco maior de proteína, né? Então, é isso, né? A proteína vai ser meio padrão e o feijão preto vai ter um pouco mais de ferro e zinco, principalmente, né? Do ponto de vista de cozimento, né? Isso é importante, né? A gente vem ganhando tempo de cozimento com o passar dos anos no melhoramento, né? Então, se pegar uma cultivar lá de 20 anos atrás, né, e comparar, por exemplo, agora com o IPR Tapicuru, né, ou o IPR Urutau que nós lançamos, são 2 feijões pretos, né, que cozinham aí. Se você pegar, por exemplo, o IPR Tapicuru recém-colhido, ele vai com 15 minutos de pressão, tá pronto, né? Então, do ponto de vista culinário, a gente tem ganhado em tempo. Isso é importante lá para dona de casa, para quem hoje está numa condição assim, de vida um pouco mais acelerada, né? E quer ganhar tempo, menos gasto com gás de cozinha, né? Então, a gente tem ganhado isso. E caldo, né? É importante, tem que ser um caldo mais espesso, o grão não pode desmanchar, né? Então, esse daí é o padrãozão geral, né? Em termos de padrão de consumo, né? E nutricional, os feijões de escurecimento lento, né, por terem menor compostos fenólicos, né, vamos dizer assim, alguns desses compostos são antioxidantes. Então eu posso ter ali isso nós estamos estudando ainda, né, inclusive tem agora um projeto que foi aprovado, uma rede, né, em todo o estado, que é o projeto Genoma Paraná. E nós vamos estudar bastante essa questão do escurecimento lento, e avaliar a influência, se isso daí vai influenciar também na questão nutricional, né? Entendi. Se eu vou ter uma diferença nutricional, se isso daí pode ser talvez uma característica ruim, né? Pensando no consumidor lá, né? Mas a gente não consegue dizer ainda, bater o martelo se nós vamos ter menos antioxidantes no feijão, pensando num feijão carioca de escurecimento lento comparado com o escurecimento normal. O fato é, de modo geral, as pessoas preferem o feijão de escurecimento lento para consumir. Certo. Claro. Em casa, por exemplo, as crianças lá, se eu levo um feijão, um IPR Sabiá, e levo um IPR Águia, eles querem o IPR Águia, que é o de escurecimento lento. Que tá? curioso. Eles até, a molecadinha lá em casa até briga, fala, esse daqui não é IPR Águia, entendeu? Porque eles já vão junto, né? Eu levo lá, falo, vou cozinhar tal feijão, esse daqui nós vamos lançar ainda, o que vocês olham? Vamos fazer uma feijoada com tapicuru, né? Então eles já estão sommelier de feijão lá em casa. E aí eles brigam mesmo, falam assim, não, esse aqui não é IPR Águia, eu quero IPR Águia. Ah, por quê? Porque o caldo é mais clarinho, é um caldo, né? Não sei, dentro do sensorial deles ali é o que eles gostam, né? E são menos pessoas, né? Mas já tem aquele que quer o IPR Sabiá. Eu gosto de um carioca com caldo vermelho, né? Mais escuro, mais grosso, mais encorpado, né? A mesma coisa, por exemplo, num feijão preto, né? Tem gente que gosta, por exemplo, um feijão preto com caldo um pouco mais
achocolatado, né? Aquele marrom assim. E tem gente que gosta já de um feijão preto, preto mesmo, né? Que a água fica até roxa, né? Exatamente, né? É. Então, assim, o IPR Itapicuru, por exemplo, é um desses feijões, né? Que vai dar aquele caldo preto, né? Um feijão consistente. Você olha assim, você fala, esse daqui é feijão preto. O Urutau, ele já dá um feijão com um tom mais achocolatado, né? Um marrom, indo mais para um marrom, né? Então, qual que é a dificuldade hoje? O consumidor conseguir fazer essa escolha que nós estamos falando aqui, que as crianças lá em casa fazem, Sim. né? Ah, eu quero o IPR Águia, né? Então o consumidor hoje ele não consegue fazer essa escolha. É uma coisa que a gente tem tentado trabalhar com os empacotadores, né? Ó, vamos tentar identificar cultivar no pacote. A gente sabe que é Legal. complicado, porque você tem moega, Isso, descarga, sim. tem um monte de coisa ali que complica, depois você tem que beneficiar, empacotar isso, né? Mas acho assim, o nosso sonho pensando em consumo seria a gente conseguir e a dona de casa, né, o comprador, quem vai comprar feijão, né, no mercado, conseguir lá olhar, falar assim, esse daqui é IPR Sabiá, esse outro é IPR Águia, né, esse daqui é IPR Urutau, esse outro é IPR Itapicuru, e eu gosto desse daqui, entendeu? Então eu vou comprar esse, né? Então o desafio é esse, Uhum. né? A gente trazer o que tem no café hoje, né? A identificação da variedade, né? Sim. É lógico, o volume menor, mas a gente até entende que isso seria um passo importante para a gente talvez melhorar o consumo, né, de feijão que vem caindo ano após ano no Brasil, né? É curioso porque se pega de novo, vamos tentar fazer o paralelo com as hortaliças, né? Você tem lá alface lisa, você tem alface crespa, você tem, de repente, lá manga, lá tem manga palmer, manga rosa, tem banana prata, banana maçã. E o pessoal, não é todo mundo, mas o pessoal já está mais habituado. Esse aqui é um pouco mais ácido, esse aqui é mais adocicado e Sim. tal. E assim, a gente vê no feijão todo esse processo que nas grandes culturas, soja, milho, você não tem muito essa preocupação. Qual que é o tempo de cozimento? Qual que é o tipo de caldo? Qual que é a coloração do caldo? E o processo de melhoramento se preocupa com isso, mas na ponta ainda não são todas as pessoas que percebem isso e conseguem, inclusive, segregar isso, né? Você falou, se o pessoal, a hora que você está sondando o pessoal escolher feijão no mercado, né? Ele está tentando pegar uma característica, de repente, sei lá, um feijão preto de brilho, talvez. Uhum. De brilho, e se o halo pode ser um pouco mais amarelado, um pouco mais branquiçado, mas não vai além disso, né? Dificilmente avança nisso. E aí isso nós poderíamos estimular consumo, mas também precificar diferente, né? Entender Uhum. o que você prefere no feijão. Você quer um feijão cozinho um pouco mais rápido? Você tem um feijão cozinho um pouco mais rápido, um feijão cozinho um pouco mais lento, talvez o preço deveria ser diferente. Uhum. Infelizmente não é assim, né? Sim. Exatamente. Então, é um trabalho que nós vamos ter que fazer, né? Acho que nós vamos ter que avançar por esse caminho da identificação, da cultivar. Lógico, não vão ser todos, né, que vão conseguir Uhum. fazer isso, mas você teria que ter isso daí, pensando talvez num nicho de mercado, né? Ah, qual que é o feijão da feijoada? Né? Pois é. Então nós não temos. Hoje, eu, por exemplo, vou fazer lá uma feijoada em casa. Eu gosto de fazer a feijoada com o IPR Itapicuru, né? Para uma questão de caldo, de cor, né? Agora, se for pro feijão do dia a dia, o feijão preto, né? Eu já gosto mais do IPR Urutau. Então, assim, Aí. né? Se Mas a gente. tivesse na gôndola do mercado como escolher, né, já ficava a dica pro pessoal, né? Pô, vou, Exatamente. vou nesse aqui pra feijoada, esse aqui pro feijãozinho do dia a dia, né? E Exatamente. Então, mas eles não conseguem, não né? consegue. Não. Então, fica a dica aí, né, para os empacotadores agora, né? Começa Tinha a que olhar ter, para isso, né? né? Tem que ter, né? Não vai ser todos, né? Mas Sim. de repente eu posso ali atender, né, um nicho de mercado que tem essa demanda e que às vezes está disposto até a pagar um pouco mais caro, né, por esse produto, né? Um ponto que minha mãe me ensinou para escolher feijão, né? E aí vinha essa questão do feijão mais clarinho, né, pro carioca. Então esse aqui é o melhor feijão para pegar, Uhum, para comprar, né? Quando eu tava aprendendo lá a comprar as coisas e tal. E sabedoria popular, né? Sabedoria de uhum. mãe, né? Passando aí. Inclusive um beijo para minha mãe, já fica registrado. e, e era a questão do brilho que o Fabiano comentou aqui. E isso amarra com um negócio que me dói bastante, que é a questão da colheita do feijão, né? E aí eu já amarro, não vamos tentar, né, podemos entrar em colheita de feijão, mas entra muito na questão do hábito de crescimento do feijão, né? Uhum. Se eu tenho um feijão um pouco mais complexo de colher ali, né, porque ele tá mais acamado, ele vem ali
cresceu demais ou aconteceu alguma coisa demais ali. Uhum. E é uma coisa que com certeza vocês estão de olho também, né? Quando estão fazendo um melhoramento de feijão, né? Então, se você pudesse explicar para o nosso público essa questão do hábito de crescimento de feijão, Uhum. ciclo, né? Que também a gente não comentou tanto aqui, né? É parecido com soja, não é? Como que é, Uhum. né? Tem feijão indeterminado, determinado. Bom, já tinha Dá mais 3 episódios agora. Mas estamos aí para isso, né? Vamos gravar. Vambora, é isso aí. O feijão, ele é... Basicamente, nós temos as cultivares de hábito determinado e indeterminado. E do determinado é tipo 1. Então, feijão determinado é tipo 1. Tipo um. Então, que é um feijão que, teoricamente, era para ser mais ereto, Uhum. né? Mas nem sempre é assim, né? Você tem cultivares hoje no mercado tipo 1, que elas vão ali bem disciplinadas no início, ficam, mas a hora que você tem, né, começa a parte de enchimento de grão, começa a pesar um pouco, ele deita, Uhum. né? Então, mas o tipo 1 é determinado. E dentro do indeterminado, nós temos 3 tipos. Tipo 2, o tipo 3 e o tipo 4, né? O tipo 2 é aquele feijão mais ereto. Então é indeterminado, mais ereto. Certo. Né? Que é a maior parte das cultivares que nós Uhum. temos hoje no mercado. Né? Hoje em dia a maior segue o tipo A 2. maioria vai ser tipo 2 ou tipo 3, que daí é aquele semi-ereto, mas é aquele semi-ereto com um ciclo um pouco maior, né? Que é um material mais prostrado, Com muito guias vigoroso, guias mais longas, né? Então, o tipo 3 é esse feijão que vai alongar um pouquinho o ciclo e vai ser um pouco mais prostrado, Uhum. né? Mais deitado, né? E o tipo 4, que é aquele feijão trepador, que normalmente é o feijão de vagem que o agricultor vai colhendo, né? Ah, tá. Então ele faz várias colheitas. Porque nós temos também feijão de vagem tipo 1, de hábito determinado. Fora do Brasil, inclusive, a maior parte do feijão de vagem é tipo 1 com colheita mecânica, direta, né? Uma máquina que entra colhendo vagem. Caramba. Né? E a vagem verde, empacotada, né? Então, mas aqui no nosso caso seria isso. Então, tipo 1 determinado e os indeterminados, tipo 2, 3 e 4. O tipo 2 é o ereto, Uhum. tá? Planta mais disciplinada, mais fácil de colher. O tipo 3 é o semi-ereto, com ciclo um pouquinho mais longo, né? Guia normalmente curta, mais prostrado. E o tipo 4 é aquele trepador, né? Que normalmente é o feijão de vagem. Uhum. E aí, a gente tem ciclos diferentes dentro desses tipos de feijão, né? O melhoramento tem ido muito, né, para o determinado, tá? Tipo 1, tentando sempre o feijão mais ereto, né? E o foco principal, tipo 2, né? E dentro desse tipo 2, tentando diminuir o ciclo. Se a gente pegar, por exemplo, hoje o IPR Rural, é o exemplo perfeito disso, né? É o feijão preto que nos últimos 2, 3 anos aí foi o mais multiplicado no Brasil, considerando preto, carioca e tudo, né? Então ele é o mais multiplicado do preto, mas também é o mais, quando a gente faz o levantamento de tudo, é o mais multiplicado no geral, né? E por que ele foi um feijão assim que pegou muito, né? É um feijão muito rústico, é um feijão com porte muito bom, né? É um tipo 2, indeterminado, só de ciclo semi-precoce. Então, a gente identifica que esse é mais ou menos o caminho, né? Uhum. Porque quando você coloca lado a lado, né, uma cultivar semi-precoce ou precoce de hábito determinado e uma cultivar semi-precoce ou precoce de hábito indeterminado, né, você tem uma diferença ali de resposta dessas cultivares às variações de ambiente. Normalmente, a cultivar de hábito indeterminado, ela vai conseguir ser mais assim resiliente, vai conseguir suportar melhor oscilações de ambiente, né? Consequentemente, vai entregar mais estabilidade, né? E ao longo do tempo, vai ser aquela cultivar que vai se estabelecer mais, né? Uhum. Então, o IPR Rural tem essas características. É uma cultivar tipo 2, bem compacta, pequena, que se você olhar de longe até parece um tipo 1 determinado, mas não é, é indeterminado, guia curta de ciclo mais precoce, né? Então, o caminho é esse daí. E aí, quando você vai na colheita, né? Se você quer precocidade, mesmo que seja numa cultivar de hábito indeterminado como o Urutau, se eu tiver um problema ali de frio, vai crescer menos, vai dificultar a colheita, Sim. né? Pegou lá um período de seca,
no vegetativo, não vai crescer tanto, vai dificultar a colheita, né? O Urutau especificamente, né, a cultivar, nós até fizemos essa quantificação de lignina no tegumento, né? O Urutau ele tem 25% menos lignina na casca ali do feijão do que outros materiais. E por isso é um feijão que quebra muito fácil na colheita, né? Então aí fica pequeno, né? Seca muito rápido, na hora de colher vai quebrar o grão. Então, né, o Urutau, eu brinco assim que ele forçou o agricultor a profissionalizar um pouco mais a colheita, né? Sim. Então ele teve que entender um pouco mais de colheita, de regulagem de máquina, né? Tem que abrir mais, vai mais devagar, diminui a rotação, né? E porque nos primeiros colheitas do Urutau foi muito comum a gente ter reclamação de que estava quebrando demais, né? Então, no Urutau, especificamente, nós temos esses dois problemas, né? De às vezes a planta não crescer tanto, né? Por essas características, e no final lá, o agricultor às vezes dá uma bobeada ali, passou um pouco do tempo, fica muito seco e vai quebrar, né? Sim. Mas hoje colheita é um problema sério com a cultura do feijão. A gente perde muito ainda, precisa de muita adaptação, né? Ali na plataforma, né? Hoje nós temos aí plataformas específicas para colher o feijão, né? Que, né, não é a minha área, mas aparentemente tem trazido resultados interessantes na hora da colheita, né? Mas é uma área que nós precisamos avançar bastante, né? Se a pessoa pega lá no mercado, né, o pacotinho lá com feijão preto e um monte de pintinha branca, né, que é o feijão quebrado, né? Um O despericulado. cara já não pega, né? Ele já fala, não. Ou também, né, se vai tá com terra, feijão barreado, poxa, fica um pacote feio ali, né? Ele turvo, assim, meio, né? Então é aquilo lá, né? Quero brilhantinho Perfeito, né? Perfeito, né? Bem escuro. E essa mistura, ela não é legal pelo seguinte, né? Você pega um feijão que o tegumento dele ele é sensível, é muito bom, porque ele cozinha rápido. Só que se você tem um feijão que o tegumento dele é sensível, ele cozinha rápido, e você colhe ele barreado, empoeirado, o que é a tua próxima solução? Tentar levar para beneficiar e polir esse feijão. E essa mistura fica muito ingrata. Aí, Porque ou você entrega um feijão polido, brilhante, só que quebrado. ou você entrega um feijão empoeirado. Obviamente que nós não queremos nenhuma das situações, nós queremos que colher bem, mas para isso nós temos que respeitar algumas questões. Mas para quem está acompanhando e que não é da cadeia produtiva do feijão, é apenas consumidor, é muito desafiador você produzir feijão de qualidade. Seja pela produção, pela colheita, pelo beneficiamento, tudo isso ele vai colocando mais degraus para que a gente consiga entregar feijão de qualidade, né? E a arquitetura de planta, né, nesse processo é essencial, né? Eu preciso ter um feijão com porte ereto. E nós já melhoramos muito isso, né? A grande revolução foi lá no IPR Uirapuru, né? 20 anos atrás, né? Feijão preto, parecia uma vela, assim, você olhava, né? Um feijão bem ereto. E daí, né, a partir de lá, que foi lançado em 2000, né? Então, um feijão com mais de 20 anos desde o lançamento. Nós melhoramos bastante nessa questão da arquitetura de planta. Por quê? Né? O IDR Paraná, e isso, né, a doutora Vânia sempre coloca muito pra gente, né? Nós estamos no Paraná, né? E o Paraná, somos uma instituição do Paraná e temos que focar o melhoramento para o agricultor. É claro que os agricultores de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, de outros estados, do Cerrado usam, né? Mas nós temos que resolver os problemas que doem os agricultores aqui do nosso estado, né? E nós temos uma condição aqui que é totalmente diferente, né? O sul do Brasil, na verdade, em Santa Catarina e Rio Grande do Sul também, né? Que é muito diferente, por exemplo, do Cerrado, né? Então, no Cerrado, o agricultor ele vai cortar esse feijão, né? É a colheita mecânica indireta, né? Então, se esse feijão não tiver um porte bom no Cerrado, não tem tanto problema, né? Porque ele tem a opção de cortar esse feijão, é feijão cultivado em sistema irrigado, né? Terceira safra. Ele vai cortar esse feijão, vai esperar esse feijão secar, depois ele vem com a outra máquina batendo esse feijão, né? Aqui, a gente brinca até, né, no dia de campo, né? O agricultor pode fazer isso aqui no Paraná? Pode cortar um feijão e deixar ele lá? Claro que pode, né? Pode, claro. Desde que ele tenha, né, um coração muito bom, né, um cardiologista à disposição 24 horas, né? Porque se você cortar um feijão aqui, a toda hora pode ser hora de chuva, né? Pode, então você não pode vai, puxar a lona, né? Você pode, exatamente, né? Ali o plano de saúde tem que estar em dias, porque senão, né, o coração vai parar. Então o agricultor ele precisa
no Paraná de cultivares de porte ereto. Por quê? Ah, choveu agora, esse feijão, ele dessequei esse feijão, tá bom para colher, deu uma chuva, já abriu um sol, amanhã ele está colhendo esse feijão. Né? Entrando com a máquina, fazendo a colheita mecânica direta, né? Uhum. Então, nós não temos essa possibilidade. E para conseguir, uma coisa que ajuda muito é o porte, né? Se a gente pega, por exemplo, uma condição, às vezes, de uma semana de chuva, né? E eu tenho uma cultivar prostrada, esse feijão ele vai ter germinação pré-colheita muito maior do que uma cultivar de porte ereto, né? E você vai perder muito mais no momento da colheita. Então, praticamente aí uma régua que nós temos, né? Se não tiver um porte ereto, um porte bom, né? Nós não vamos lançar esse feijão, né? O sabiá, por exemplo, que é um IPR sabiá, que é um feijão carioca, né? Excepcional. Ele dessecado na lavoura, parece que está colhendo lá soja. De longe, né? Quem está vendo a colheita acha que está colhendo soja, né? Então, é tudo um processo aí de melhoramento, que vai influenciar muito na colheita e na qualidade depois desse feijão lá no mercado, né? Outro ponto que acaba influenciando muito a colheita, e claro, sem dúvidas o porte é o principal deles, porque o feijão, por mais que ele tenha altura de inserção, né, relativamente mais alta, mas se ele prostrar, ele vai estar em contato com o solo, né? Mas uma das coisas que também é muito importante é a altura, né, de inserção, até para que a gente consiga colher esse feijão com a plataforma não tão baixa assim, sem recolher muita impureza, sem recolher muita poeira, barro, enfim. O quanto que isso é fácil, o quanto que isso é complexo e o quanto que você nota que nós estamos caminhando para tentar aumentar a altura de inserção nas cultivares de feijão. Então, lá nos ensaios que a gente... todas as linhagens que estão no final já, lá no VCU, que primeiro, principalmente no segundo ano, a gente já passa ele para o ensaio de DHE, que nós chamamos que é o de distinguibilidade, homogeneidade e estabilidade, que é um ensaio para proteção dessa cultivar no Ministério da Agricultura. E lá não tem essa mensuração de altura de inserção da primeira vagem, mas nós fazemos exatamente porque é uma característica importante para depois, às vezes eu nem tenho lá uma linhagem tão boa assim, mas que tem uma altura de inserção muito boa. Então, é uma fonte interessante aí de cruzamento, pensando, né, em porte, né, em inserção de vagem maior, para que eu consiga, numa condição mais desafiadora de colheita, conseguir colher esse feijão sem tantos problemas. Então, assim, não é fácil porque você, depois do cruzamento, quem está fazendo a seleção na população segregante tem que estar muito atento, né? Isso daí, né? E ir, né, selecionando essas plantas e avançando as gerações, tentando manter essa característica. E o melhoramento genético do IDR Paraná tem tido sucesso com relação. Nós temos linhagens que estão vindo aí, que vão virar cultivares nos próximos anos, aí 1, 2 anos, né? Que tem características muito boas para a colheita. É claro que nem sempre nós vamos lançar só cultivares com essa característica muito boa para a colheita. Porque, como a gente falou aqui, né, é muito complexo o processo de decisão. É né? o conjunto, né? Eu tenho que equilibrar tudo, né? Eu tenho que equilibrar rendimento de peneira, PMS, qualidade visual do grão, cozimento. Esse feijão mancha ou não mancha quando chove? Né? O feijão preto tem germinação pré-colheita ou não? Se a gente vê, por exemplo, o avanço que nós tivemos do IPR Tuiuiu com relação à germinação pré-colheita para o IPR Urutau foi muito grande. O IPR Tuiuiu, se a gente pegar lá uns 2, 3 dias de chuva, nesses dias mais quentes, né, que ali o metabolismo da planta está muito acelerado, ele tem uma germinação pré-colheita muito fácil. Tá? O IPR Urutau, o ganho foi muito grande. É uma cultivar que tolera, né, uma chuva no momento da colheita muito maior do que a IPR Tuiuiu. Então, são todos esses pontos. Né? No final, nós temos que tentar chegar num equilíbrio para, né, falar assim, vamos lançar essa cultivar, né? E muitas vezes também né, então, feijão preto. Feijão preto eu não posso trabalhar com material semi-ereto. Mas talvez o feijão carioca eu possa. Por quê? Porque o Paraná produz pouco feijão carioca, se a gente for ver, né? E eu tenho um mercado interessante fora do Paraná. Então eu posso pensar num feijão carioca mais lá para São Paulo, né? Para o Cerrado, né? Embora nós sejamos uma empresa pública do estado do Paraná, né, nós
estamos aí no mercado, né? Sim. Claro. Recebemos royalties da venda dessas sementes, né? E essas royalties ajudam muito na pesquisa. Então, se a gente conseguir explorar um mercado lá que está lá fora, né? Claro. Em outros estados, né? Isso é muito bom. Então, no carioca, eu até posso lá, ó, esse feijão é muito bom de grão, tem escurecimento lento, mas o porte não é tão bom. Mas vamos colocar ele no mercado. E vamos colocar para o agricultor que o porte não é tão bom, né? Que talvez vai ser mais interessante lá para o Cerrado. Agora, feijão preto, eu não tenho. É Paraná, né? Que produz 70% do feijão preto do Brasil. Caramba. Tá? Aí depois os outros 30% estão aonde? Estão lá no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que é basicamente a mesma condição que nós temos no Paraná. Exatamente. Então, o feijão preto não é uma opção eu lançar uma cultivar de porte semi-ereto. Não tenho essa opção. Todas têm que ser vela, né? Porque o agricultor vai colher esse feijão com a grande probabilidade de ser condição de chuva. Uhum. Né? Então, ele tem que ser porte ereto. Boa, acho que, cara, deu uma baita de uma aula de feijão ainda e nem falamos de manejo, Exatamente. É isso que nós sempre doença. somos repetitivos, mas é isso, né? Você vem para um episódio desse com a pauta montada na primeira pergunta, você já vai Já. para outro caminho, porque tem Acabou, muito né? assunto bacana para É. conversar, né? Nós não falamos sobre manejo, nós não falamos sobre as janelas que nós temos de semeadura e cada oportunidade e desafio que tem em cada uma delas. Então é bom a gente tocar nesses assuntos para quem está nos acompanhando não achar que é só clichê nós falar que rende outros episódios. Temos bons assuntos para falar Não, sobre O feijão. pessoal acha que, né, Zé, o pessoal acha que a gente, não, mas não dá pra falar tudo de que jeito, né? Mal começamos a falar um pouquinho e ainda... Já deu, já passou uma hora aí fácil, né? Pois é, então assim, rende. Já fica o convite pra tu voltar aí novamente Com pra certeza, é um prazer. gente conversar. Infelizmente vai ter que ser junto com o Fabiano. Não, eu vou ter que estar né, junto. Não, essa a vez. gente, né, a gente É o releva, preço, né? releva, É o preço. é o é o preço, preço. exatamente, não é contrapartida, né? Isso, exatamente. Mas beleza. Acho assim, ó, pra gente só fazer um Uhum. fechamento, acho que Isso. o que o agricultor hoje que planta feijão ele tem que pensar, né? O preço vai oscilar, então ele precisa se manter ali fiel, se profissionalizar, entender sobre a cultura, né? Se a gente pegar os últimos 5 anos, na média, o agricultor que plantou o feijão, ele conseguiu se remunerar bem, fechou as contas, fechou no azul, né? Uhum. Então, assim, tem que perseverar na cultura, se profissionalizar. Nós estamos abrindo mercados fora do Brasil. Então, hoje, contrato com o feijão preto é uma realidade. Então, né, os agricultores precisam buscar isso também, né? Tentar travar o preço num contrato. Não precisa ser tudo, né? Mas é importante buscar essas alternativas, né? Nós temos mercado lá fora que precisam desse feijão preto. É diferente do carioca, não tem para onde vender feijão carioca. Mas feijão preto, sim. nós temos, né? Uhum. Nós temos também os feijões especiais, né? Que estão vindo aí, nós estamos entendendo esses feijões especiais, né? Temos boas oportunidades. Boas oportunidades. Nós temos um lançamento esse ano, né? Pro final do ano, de um feijão rajado, que vocês aqui na FAPA já estão avaliando ele há 2 anos, com um ciclo bem curto, com um potencial produtivo muito bom, né? Que pode se encaixar em janelas aí bem interessantes, pensando no mercado externo, né? Mas aí eu tenho que ter contrato. Uhum. Então, acho que o feijão assim, tem oportunidades para que a gente explore e consiga agregar valor, né? Então, o importante é estar atento aos movimentos, o que está acontecendo, tentar se especializar, tentar entender como é que está esse mercado, né? O feijão nós temos 3 safras no ano, então nós temos que saber como é que está o cerrado, como é que ele está plantando, a mosca branca está complicando lá o cerrado ou não, né? Como é que foi a primeira safra, nós vamos ter frio agora na segunda, né? Entender esse jogo para conseguir se posicionar e ter uma boa remuneração, que no final é isso que nós queremos, né? O agricultor ele precisa ter, a atividade dele tem que ser lucrativa. Na última linha tem que ser positivo. Tem que ter positivo, ele tem que fazer um maisinho lá, se deu negativo, nós temos que rever, né? Um ano, é claro, que pode acontecer, mas na média aí dos 3, 4 anos, né? E é o que o feijão tem entregado, né? Se a gente pegar a média dos últimos 3, 4, 5 anos e fizer essa média, vai dar positivo lá. Então, o caminho é esse daí. Assim como outras hortaliças, né?
O feijão, quem ganha dinheiro com feijão é quem planta feijão. Quem tenta especular com feijão, normalmente está sempre um ano atrasado. Eu vi que o pessoal ganhou dinheiro ano passado com feijão, vou semear esse. Puxa, talvez Sim. você está especulando. Aí, de repente, esse ano a pessoa não ganha dinheiro, então não vou plantar. Aí diminui a área, quem continua, quem permanece, quem é perene na atividade ganha dinheiro. Então, Exatamente. a gente sempre brinca, mas essa é a verdade. Quem ganha dinheiro com feijão é quem planta feijão. Quem especula com feijão, aí tá à mercê do mercado, né? A gente vê muito produtor falando que não quer ver feijão nem no prato, né? O cara pega uma raiva que... Mas é justamente esse cara que tá especulando. nessa especulação, e aí ele acaba que, né, erra, né? Porque vai seguir o mercado ali quando tá em alta, todo mundo quer plantar, e Isso, quando tá em exato. baixa ninguém quer. Exatamente. Aí só que o preço aumenta porque não tem, né? É o mercado. Amigão, vi que o feijão é complicado. Sorte que o nosso cooperado tem você aí pra tirar as dúvidas. Eu não posso só bater também nele, né? Não, Coitado, né? pelo, Vamos dar- isso aí, pelo vamos- menos no final do episódio, né? Não, mas sorte que você vem desenvolvendo. Tem bons parceiros, né? Como o José, né? O IDR, né? Pra dar suporte, porque realmente é complicado, é complexo. Mas como tudo na agricultura, né? Nada é fácil. Se o cara não se especializar, se o cara não prestar atenção, vai acabar dando algum pepino, né? Então, aqui ainda tem uma colherzinha de chá, mais que tem o Fabiano ali, portas abertas, que os caras vão lá, batem na porta e conseguem E conversar com temos ele. bons parceiros também que nos Exatamente, suportam, então, é claro, isso nos traz uma segurança enorme porque a gente entrega pro nosso cooperado. Mas é complexo, É complexo. é desafiador. Falando em outra coisa que dá trabalho, o que dá trabalho pra caramba? Bom, fazer esses episódios, né? Nós conseguimos trazer o Zé Neto lá da sede do IDR Paraná, em Londrina, para vir para cá, conversar com a gente, trazer informações de altíssimo nível, só pelaquela informação que ele trouxe que a cor do tegumento é uma herança materna. Já vale o pessoal compartilhar, Já- curtir e enviar para aquele amigão que tá lá, ó, você viu isso aí? Você sabia disso? Pois é, anota aí, né? Anota aí, essa informação vale ouro. Então, realmente desafia bastante. O mínimo que a gente espera é que nos ajudem a propagar essas informações, né? E eu tenho certeza que ficou dúvida, então vai lá no Spotify, no YouTube, comenta que nós traz de novo o Zé aí já vem com a listinha, Zé, Das de perguntas, É, isso aí, exatamente. legal. Por que disso, por que daquilo? E Uhum. aí você vai matando pra nós aí junto com o nosso especialista aqui. E o abraço é teu, cara. O episódio é teu, o abraço é teu. Eu vou enviar um abraço para uma pessoa do nosso time de assistência técnica que foi uma das primeiras pessoas a comprar uma discussão sobre feijões especiais, na época o IPR Cardeal, pro Japa, Robson Amano. Robson, um isso abraço. aí. É um cara que gosta bastante de feijão e nos acompanha aí, então é um entusiasta da cultura também. Boa. Então, feito, pessoal, mais um episódio entregue pra vocês. Lembre de compartilhar, não custa nada, é de graça pra vocês aí, informação de qualidade. E nos vemos na próxima, né? Com certeza. Até a próxima. Obrigado pela companhia.